Olá pessoal, o nosso vídeo de hoje é sobre funções, definições e gráficos das principais funções. Então, a primeira função aqui que abordaremos é a função quadrática. A definição dela é a seguinte: uma aplicação f de R em R, então dos reais aos reais, recebe o nome de função quadrática ou do segundo grau quando associa a cada x que pertence aos reais o elemento ax² mais bx mais c, que também pertence aos reais, em que a, b e c são números reais dados, e a é diferente de zero. Ou seja, uma função f de x, né? O x vai levar ao elemento ax² mais bx mais c. Então, a função quadrática, ela é definida dessa forma. Ax² mais bx mais c. O a, o b e o c são números reais dados. E quando formos analisar o gráfico, acho que ficará mais claro. E o a tem que ser diferente de zero. Também veremos por quê. Vamos lá, o primeiro exemplo. Temos uma função que é igual a x². É uma função quadrática. Neste caso, o a é 1. Então, ele nem aparece aí, mas o a é 1. O b é 0, porque vai ficar b vezes x. Então, 0 vezes x vai dar 0. E o c também é 0. Então, o meu a, ele não pode ser 0. Neste caso aqui, ele é 1. 1 vezes x². O b e o c pode ser 0. Neste caso aqui, ele é 0. E o gráfico ficará dessa forma. Olha, ele está passando lá na origem, onde encontra o eixo x e o eixo y. Por quê? Porque toda vez que o meu x for 0, o meu y também vai ser 0. O meu f de x, né? A minha função também vai ser 0. Então, ele corta lá na origem. Então, o b e o c pode ser 0. Ela continua sendo uma função quadrática. O a que não pode ser 0, tá bom, pessoal? E nesse caso aqui, o meu a é 1. E se o meu a fosse menos 1? Vamos ver o que aconteceria? Então, aqui, ó, f de x igual a menos x². Ou, né, menos 1x². Esse menos 1 aqui, o 1 não precisa aparecer, né? A gente sabe que tem um 1 aqui. E aí, como ficará o gráfico? Dessa forma. Também corta ali, também intercepta ali na origem, né? O eixo y vai ser 0 toda vez que o x for 0. Porém, agora, a minha concavidade, a minha voltinha da curva, né? Ela é voltada para baixo, porque o meu a é negativo. Toda vez que o meu a for negativo, a concavidade é voltada para baixo, tá? Outro caso aqui. Uma função que é igual a 2x² mais 6x. Também é uma função quadrática. Por quê? O meu a é 2. O meu b é 6. E o meu c é 0. Então, satisfaz a minha definição, que seria um ax² mais um bx mais c. Nesse caso, o meu c é 0. O gráfico ficará dessa forma. Como o meu a é positivo, que é 2, a concavidade, né, da curva é voltada para cima. O meu a é positivo. E temos outro caso aqui, a função menos 3x² mais 3. Neste caso, o meu a é menos 3, então é negativo, minha concavidade voltada para baixo. O meu b é 0, que seria b vezes x, eu não tenho ele porque o b é 0. E o meu c é 3. O c, ele é exatamente onde a minha curva corta o eixo y. Então, bem aqui, ó. O meu valor de c é exatamente onde a curva corta o eixo y. E como o meu a é negativo, a concavidade é voltada para baixo. Veremos mais um caso aqui. F de x igual a menos 2x
mais 3. O único detalhe que temos nessa definição, né, de função quadrática é que o a tem que ser diferente de zero. Neste caso aqui, o a é o termo, né, que acompanha o x ao quadrado. Se a gente não tem o x ao quadrado, significa que o nosso a é zero. Então, ela deixa de ser uma função quadrática, porque o a é diferente de zero. Mas aí, o que ela se torna? Ela se torna uma função afim, que chama, quando a gente tem só o elemento x, né? Que seria x mais uma outra letra, né? Mais um c. Neste caso aqui, eu tenho menos 2, que acompanha o x, e o meu c, que seria 3, né? Isso vai ser uma reta. Ó, o 3 é onde a reta intercepta o eixo y. E como eu não tenho x ao quadrado, então eu não tenho uma curva, eu não tenho uma função quadrática, e sim uma função afim, que é uma reta. Pessoal, não se esqueça de deixar o comentário lá com a palavra-chave. A palavra-chave é gráfico, tá bom? Então, pessoal, continuando o nosso vídeo, agora a gente vai falar um pouco sobre a função exponencial. Tá, vamos primeiro definir a função exponencial. Dado um número real a, ou seja, esse número a, ele vai ser dado. Tal que esse número a, ele tem que ser maior do que zero e ele tem que ser diferente de 1. Então, esse número não pode ser 1 e tem que ser maior do que zero, certo? A gente chama de função exponencial de base a função f de r em r. O que isso significa? Que a função ela está definida do conjunto dos reais no conjunto dos reais, ou seja, o domínio da função são os reais e o contradomínio são os reais. Ou ainda, a gente pode entender isso como a gente vai sair do conjunto dos reais e vai chegar no conjunto dos reais, certo? Então, a gente chama de função exponencial de base a função f, definida de r em r, que associa cada x real ao número ax. Por que ao número ax? Porque esse número a, ele vai ser dado normalmente. E aí a gente vai ter que atribuir os valores para x para ir brincando com a função. Então, a nossa função exponencial é essa. Essa é a definição. F de x igual a elevado a x, certo? Aqui a gente tem o primeiro gráfico. Vamos fazer o gráfico da função f de x igual a 7 elevado a x. Se a gente for olhar, ó, esse daí é o gráfico. Ele começa lá no infinito, no menos infinito no caso, porque aqui está começando pela esquerda. Então, vai começar lá do menos infinito e vai subir até o mais infinito no y, certo? Ou seja, esse gráfico ele não tem começo e nem fim. A gente diz que o começo dele é no menos infinito, para x, né? Porque aqui são os números negativos. E termina no mais infinito, aqui no y, porque aqui é positivo. E outra coisa, esse gráfico aqui, ó, ele nunca vai encostar no eixo x aqui, ó. Ele vai ficar bem próximo do eixo x, mas ele nunca encosta. Então ele começa aqui e sobe. E se a gente reparar, olha aqui, esse gráfico, ele cruza o eixo y no ponto 1. Por quê? Quando o x for zero, o que acontece? 7 elevado a zero. Aí a gente tem que lembrar lá das potências. Todo número elevado a zero é igual a 1. Então, 7 elevado a zero é 1. E quando o x for igual a 1, a gente vai ver que vai dar bem aqui, ó. Por quê? Se o x for igual a 1, vai ficar 7 elevado a 1. 7 elevado a 1 é 7. Então, olha, quando x é zero, o nosso gráfico, a função, né, vai cortar o eixo y aqui no 1. E quando o x for 1, a gente vai ter um ponto aqui em cima, que é quando a função vai ser igual a 7, certo? Então, esse é um gráfico onde o a é positivo. Positivo, a gente tem que lembrar da nossa definição, o a tem que ser positivo e ele tem que ser diferente de 1, certo? Agora, vamos ver um outro exemplo. Vamos ver quando o nosso a, aqui, ó, ele está entre 0 e 1. O que acontece? Quando o a, que é esse número aqui, ó, a base, está entre 0 e 1, a nossa função exponencial ela é decrescente. Se a gente voltar aqui no exemplo anterior, olha, a gente viu que a função é crescente. Ou seja, se o meu a for maior do que 1,
a função é crescente. Se o meu a estiver entre 0 e 1, meio está entre 0 e 1, né? Meio vai estar aqui mais ou menos, olha. A nossa função é decrescente, certo? Então, meio elevado a x é esse gráfico aqui. Se a gente reparar também, olha, aqui vai cruzar o eixo y no ponto 1. Por quê? Porque todo número elevado a 0 é 1. Meio elevado a 0 vai ser 1, certo? Quando a gente pegar o x igual a 0. Então, se a gente reparar, todo o gráfico da função exponencial, ele sempre vai passar por esse ponto aqui, ó. 0 para x e 1 para y. Ele sempre vai cortar o eixo y neste ponto aqui, certo? Aí o que acontece se o nosso a for 1? Que lembra da definição? A definição diz que o a não pode ser 1. Por quê? Olha só, se o a for 1, 1 elevado a 0 é 1. 1 elevado a 1 é 1. 1 elevado a 3 é 1 vezes 1 vezes 1 é 1. Ou seja, 1 elevado a qualquer número é 1. Então, se a gente tiver o a igual a 1, o que vai acontecer? A gente vai obter uma reta. E a nossa função, ela não é uma função desse estilo. É uma função exponencial. Então, o a nunca vai poder ser 1, certo? Por causa disso aqui. Porque se o a for 1, a gente vai ter uma reta. E aí deixa de ser uma função exponencial. Beleza? Agora, passando para a função logarítmica. Vamos lá. A definição. Dado um número real a, esse número a também vai ser dado. E ele também tem que ser maior do que 0 e diferente de 1. A gente vai chamar de função logarítmica de base a função f de r asterisco mais em r. Vamos lá, vamos entender. A gente vai chamar de função logarítmica de base a, tá? A base vai ser a, então tá aqui, a função f. Esse r com asterisco aqui significa o quê? O asterisco significa que o zero não faz parte do conjunto. E esse mais significa que só os números positivos fazem parte do conjunto, ou seja, não tem os números negativos. Então, o domínio da minha função é os reais, certo? Só os reais positivos e sem o zero. Agora, o meu contradomínio são todos reais, tanto os negativos quanto os positivos. Beleza? Então, a função f, que associa, né, de base a função f de r em r, que associa cada x ao número log de x na base a. Que é a nossa definição aqui, ó. F de x é igual log de x na base a. Por que log? Log vem da abreviatura de logaritmo, certo? Vamos olhar aqui, ó. Log de x na base 10. Vamos lá. O gráfico do log de x na base 10 é esse daqui. Olha, tá vendo? Ele começa lá no menos infinito agora, aqui, ó, porque os números que são negativos, né? Então ele vai vir lá de baixo. Lá no menos infinito e vai até o mais infinito aqui, ó. Se a gente reparar, a gente vai ver a mesma coisa que a gente viu parecido no caso, né, na exponencial. Esse número aqui, ó, esse gráfico ele não vai encostar no eixo y, certo? Ele não vai encostar, vai chegar próximo, mas não vai encostar. Beleza? E outra coisa, o que a gente pode observar? O gráfico da função logarítmica, ele sempre vai cruzar o eixo x aqui, ó, no ponto 1 e 0 para y. Por quê? Toda vez que o x for igual a 1, a gente vai ter log de 1 na base 10. E aí a gente tem que lembrar da propriedade lá da definição de logaritmo. Como é que faz para resolver? É 10 elevado a alguém que vai dar 1. 10 elevado a que número dá 1? 10 elevado a 0. Então, olha, o x vai ser 1 e o y vai ser 0. X igual a 1, eu vou obter um y igual a 0. Certo? Então, toda vez o meu gráfico da função logarítmica vai passar nesse ponto aqui, ó, ponto 1 para x e 0 para y. Aqui a gente tem um outro exemplo. A gente viu, olha, que aqui ó, a função ela está crescendo, ó. Ela é uma função crescente. Nesse outro exemplo aqui, ó, a função é decrescente. Se a gente observar, olha, ela também passa no ponto 1 para x e 0 para y. Mas o que faz essa função ser decrescente? É parecido com a exponencial. Olha aqui a nossa base, olha. A nossa base é o quê? É 1/4. É um número que está entre 0 e 1. Ou seja, aqui na função logarítmica acontece a mesma coisa.
Quando a base for maior do que 1, a função é crescente. Olha aqui, ó, base é maior do que 1, é crescente. Quando a base for menor do que 1, 1/4, menor do que 1 e maior do que 0, né? Tem que estar entre 0 e 1, a função é decrescente, certo? E assim a gente encerra o nosso vídeo. Muito obrigado por quem assistiu. E a palavrinha-chave de hoje é funções. Deixem nos comentários, deixem as suas dúvidas nos comentários também. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal. E até a próxima.